Sejam todos bem-vindos a esta atualização. Na verdade, será o resumo das atualizações do mês de fevereiro. Vamos aqui abordar uma série de questões daquilo que vimos ao longo deste mês e vamos nos centrar principalmente na segunda besta do Apocalipse capítulo 13. Só iremos falar dos Estados Unidos da América neste vídeo, pois lá muita coisa aconteceu surpreendente, de forma rápida, de forma sequenciada. Isto nos chama muita atenção, irmãos, nos chama muita atenção. Mas enfim, enquanto falo aqui, peço para que você clique aí em compartilhar. Compartilhe este vídeo com mais irmãos e vamos permitir com que mais pessoas entrem para que esta apresentação possa ser vista e conhecida por mais pessoas, sem querer buscar muitas visualizações, mas porque eu entendo que esta mensagem é importante para todos nós. Irmãos, vamos iniciar com uma oração e assim a gente vai poder ganhar assim o nosso tempo, não é verdade? Vamos iniciar. Obrigado, Senhor, pelo sábado maravilhoso que nos deu. Queremos agora estudar mais uma vez a profecia, ler os escritos sagrados, de tal forma que estejamos situados onde estamos na história profética. Que acima de tudo, Senhor, restaure em nós o zelo e a saudade de ver Jesus. Acompanha-nos até o final, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, eu quero iniciar lendo uma passagem muito especial, uma passagem com muito profundo significado. Nós encontramos no livro Testemunhos Seletos, volume 3. Vejam só. Vi uma imensa bola de fogo cair no meio de algumas lindas habitações, destruindo-as imediatamente. E por acaso nós vimos isto no mês de janeiro, de forma concreta, vívida e assustadora, nos Estados Unidos da América, na Califórnia. Vamos continuar. Ouvi alguns dizerem: sabíamos que os juízos de Deus sobreviriam à terra, mas não sabíamos que viriam tão cedo. Outros, com acento de voz agoniante, diziam: os senhores sabiam, por que então não nos disseram? Nós não sabíamos. Queridos, nesta passagem da irmã White encontramos dois grupos de pessoas. O primeiro grupo são daqueles que sabem, são daqueles que estudam a palavra de Deus, são daqueles que estudam o espírito de profecia, são daqueles que conhecem as profecias, são dos adventistas, que conhecem o tempo. Eles dizem: sabíamos que os juízos de Deus viriam sobre a terra. Sabíamos que pragas cairiam sobre a terra. Sabíamos que, sim, a América começaria a falar como dragão. Só que não sabíamos que viria tão cedo. São os que acreditam que Jesus vai voltar. São os que acreditam que o decreto dominical vai sair. São os que acreditam que a chuva seródia vai acontecer. Só que não acreditam que vai acontecer agora. Para essas pessoas, não querem nada saber destes assuntos, não querem nada saber destas coisas, porque segundo elas, isto não vai acontecer agora. Existe outro grupo aqui. São daqueles que não sabiam. Eles dizem: os senhores sabiam que estas coisas aconteceriam. Por que não nos disseram? Porque nós não sabíamos. Queridos, se nós ficarmos calados diante de tanta evidência, diante de tanta verdade, Deus nos considerará responsáveis pelo nosso silêncio. Há pessoas que estão orando por luz. Há pessoas que jejuam por luz. Há pessoas que vigiam por luz, buscam sabedoria para compreender a profecia. E nós, os conhecedores, estamos calados. Estamos calados. Por isso que a palavra de Deus nos convida, no livro de Joel, capítulo 2, começando do verso 12. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim. Não, na verdade, vamos começar com o verso 1. Toquem a trombeta em Sião. Este é um convite para o povo de Deus. Toquem a trombeta em Sião. Deem o alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. O dia do Senhor está próximo. Devemos tocar bem alto a trombeta. Devemos avisar ao mundo que o dia do Senhor está próximo, para que o mundo se arrependa, se converta de seus pecados. Agora, porém, estou lendo o verso 12.
Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o vosso coração, com jejum, com lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Irmãos, a mensagem que Jonas levou a Nínive, uma mensagem urgente, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de vida ou morte, é a mensagem que Deus nos confiou hoje para proclamar as 3 mensagens angélicas que prepararão o mundo para a segunda vinda de Cristo. Mensagem urgente, mensagem de adoração, mensagem de vida ou morte. Ou adora o Criador e recebe o selo de Deus, ou adora a besta e recebe a marca da besta e vai passar das pragas de Deus. Queridos, continua. No verso 15, toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, reúnam os jovens. Irmãos, nós lemos no livro Grande Conflito que quando nós começarmos a ver as igrejas americanas se unindo, as igrejas americanas buscando o apoio do Estado, nós devemos prestar atenção. Vejam aqui, quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas comuns, influenciarem o Estado a impor os seus decretos e a sustentar suas instituições, o que as igrejas vão fazer? Vão buscar, primeiro, o apoio do Estado. Segunda coisa, vão buscar influenciar o Estado. Terceira coisa, vão buscar o quê? Que o Estado imponha seus decretos. Quarta coisa, que o Estado sustente as suas instituições. Quando estas coisas acontecerem, a América estará formando uma imagem da besta. E o que vem? A inflição de penas civis aos dissidentes. Não é o que estamos vendo agora na América? Não é? Vejam este vídeo. We have to bring religion back. We have to bring it back much stronger. It's one of the biggest problems that we've had over the last fairly long period of time. Temos que trazer a religião de volta. Temos que trazê-la de volta muito mais forte. É um dos maiores problemas que tivemos no último longo período de tempo. We have to bring it back. Thomas Jefferson himself once attended Sunday services held in the old house chamber on the very ground where I stand today. Temos que trazer de volta. O próprio Thomas Jefferson uma vez compareceu aos cultos dominicais realizados na antiga Câmara da Casa, o mesmo local onde estou hoje. So there could be nothing more beautiful than for us to gather in this majestic place. It is majestic, and reaffirm that America is and will always be one nation under God. Então, não poderia haver nada mais bonito do que nos reunirmos neste lugar majestoso. É majestoso e reafirma que a América é e sempre será uma nação sob Deus. Coisas como estas, tão claras, tão evidentes. Há alguém que ainda duvida de onde estamos na história profética? Há alguém que ainda diz que estas coisas não significam nada? Há adventista realmente que diz que vocês estão enganados, isto não vai acontecer agora. Sabíamos, sim, que os juízos de Deus viriam. Sabíamos que o decreto dominical viria, só não sabíamos que viria tão logo. Queridos, a Associação Nacional dos Legisladores Cristãos, que é um grupo de legisladores americanos em todos os estados americanos trabalhando para trazer leis cristãs nos estados, sim, eles se reuniram para o encontro de arrependimento da nação. Vocês podem ver através destas imagens. Aí está. Irmãos, quando vemos Mike Johnson, que é o presidente da Câmara, participando deste tipo de evento, isto não nos chama atenção? Isto não nos diz alguma coisa? Deputados estaduais, senadores americanos, unidos, irmãos, unidos buscando derramamento do poder. Mas isso não é nenhum problema. Cada um de nós tem direito de orar e buscar poder. Mas eles dizem claramente que é para a cura da nação, que é para curar a América. Eu pergunto, como é que a América vai ser curada? Como é que a América vai ser curada na visão deles? Impondo leis, meus irmãos. Votando leis para que os estados obrigatoriamente se transformem em estados cristãos. Vejam aqui. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos influenciarem o Estado, sim,
nós veremos a imagem da besta sendo levantada. Queridos, vejam aqui. Isto vem da página oficial do Facebook da Associação Nacional dos Legisladores Cristãos, de 14 de fevereiro de 2025. Vejam, é dito aí: estamos felizes por ver legislação sólida sendo patrocinada em todo o país para reforçar a história e a herança judaico-cristã da nossa nação. O que eles disseram? Em todo o país eles estão trabalhando. E eles dizem, por favor, esteja em oração por Iowa, pois eles consideram este projeto de lei. Enfim, não é só o estado de Iowa que está procurando introduzir isto. Veremos daqui a pouco. Todos estes projetos de lei têm um denominador comum: Movimento Conservador Americano. Todos estes senadores republicanos têm um denominador comum: Projeto 2025, que visa transformar a América em um país cristão, com leis cristãs. Continua, aí está, a mesma página, de 15 de fevereiro. Eles dizem: obrigado por apoiares a Associação Nacional dos Legisladores Cristãos com as tuas orações e recursos. Os nossos membros estão a fazer um bom trabalho em todo o país. Nós endossamos os programas de tempo de libertação religiosa como lei modelo nacional. O que eles disseram? Então, não há mais dúvidas de que existe um movimento trabalhando nos bastidores, e até nem nos bastidores, eles falam abertamente. Mas ok, digamos que nos bastidores está este movimento trabalhando para impor leis cristãs na América. É isso que eu sempre disse para os irmãos. Eles querem impor leis cristãs na América e vão culminar com a imposição do domingo. Com a imposição do domingo sob penas civis. Queridos, nós vimos ao longo deste mês que mais uma vez a Suprema Corte reconsidera um caso, da mesma forma que reconsiderou o caso de Gerald Groff, aquele carteiro, falamos no ano passado. Ele chama agora, a Suprema Corte neste caso, chama agora um caso que um Estado tinha já deliberado e determinado. Vejam aqui. Suprema Corte considerará um esforço para estabelecer a primeira escola religiosa pública do país. Primeira escola católica do país, isto sim. Eles querem usar os dólares públicos para financiar a religião. E agora, o caso está sendo analisado pela Suprema Corte. Uma Suprema Corte profundamente conservadora. Todos lá são religiosos. Dos 9, 8 são cristãos, 6 católicos, 2 protestantes e 1 judeu. E eles querem transformar a América numa nação judaico-cristã. Judaico-cristã. Vejam, a religião dos juízes da Suprema Corte. Já falamos sobre isto, irmãos. Já falamos sobre isto. 6 católicos e apenas 1 tribunal. E nós vimos que existe a Sociedade Federalista, quem está dirigindo este caso, irmãos, de forma a trazer a primeira escola religiosa no país. E eles dizem que, trazendo a primeira escola religiosa católica no país, estão abrindo as portas para uma série de medidas dramáticas religiosas na América. Vejam aqui. Os evangélicos compõem uma parcela maior do eleitorado republicano, mas nos tribunais são os católicos conservadores que reinam supremos. Interessante. Existe, irmãos, um movimento jurídico conservador e um grupo no centro de tudo chamado a Sociedade Federalista. E nós vimos que esta Sociedade Federalista é dirigida por um homem chamado Leonard Leo. Eles estão promovendo uma grande causa. Sim, vejam aqui. Grupos alinhados ao movimento jurídico conservador e seu arquiteto financeiro, Leonard Leo, estão trabalhando para promover uma escola cristã financiada publicamente em Oklahoma. Na esperança de quê? De criar um caso de teste. É um teste
para mudar a interpretação da Suprema Corte sobre a separação entre Igreja e Estado da primeira emenda. Maybe you've heard of him. He is the longtime vice president of the conservative legal organization, the Federalist Society, whose mission he once described as creating a kind of conservative pipeline to take over the courts. Talvez você tenha ouvido falar dele. Ele é o presidente de longa data da organização jurídica conservadora, a Sociedade Federalista, cuja missão ele descreveu como criar uma espécie de oleoduto conservador para assumir os tribunais. Leo has referred to himself as a, quote, leader of the conservative legal movement, and he is not wrong. Leo assumiu a si mesmo como líder do movimento jurídico conservador e ele não está errado. He's played a key role in putting all 6 of the current conservative justices on the Supreme Court. Ele desempenhou um papel fundamental ao colocar os 6 juízes conservadores atuais da Suprema Corte: Clarence Thomas, John Roberts, Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, and Amy Coney Barrett. Sociedade Federalista, Heritage Foundation, são organizações lideradas por homens bilionários na América, com apoios bilionários na América, com um vasto número de patrocinadores americanos. Foi por isso que neste mês nós vimos vários esforços para trazer de volta os 10 mandamentos, primeiro nas escolas públicas, mas que, como eu vos digo sempre, é o primeiro passo para impor os 10 mandamentos, e mais concretamente o domingo na praça pública. Sim. Vários estados decidiram, concordaram que mês de fevereiro seria o mês de pressão pelos 10 mandamentos. Isto não é coincidência. Mas é claro, por causa da vitória do presidente republicano, eles ganharam um novo ânimo agora, pois o próprio presidente já falou. Trump ama os 10 mandamentos nas escolas públicas. Ele diz que a lei de Louisiana pode ser um grande passo no renascimento da religião. E já que o presidente elogiou o renascimento da religião, eles também buscam trazer isso em vários estados americanos. Sim, o ex-presidente, que na verdade agora é o presidente, apoiou a lei de Louisiana. E ele diz que poderia ser o primeiro grande passo no renascimento da religião, que é desesperadamente necessária nos Estados Unidos da América. Ele não diz que é necessária. Ele diz que é desesperadamente necessária. Em outras palavras, há um desespero na América pelo renascimento moral. Vejam só, os evangelistas, irmãos, devem estar procurando o caminho para todos os lugares em que o espírito dos homens está agitado pela questão da legislação dominical e do ensino religioso nas escolas públicas. É a negligência dos adventistas do sétimo dia para aproveitar essas oportunidades providenciais de apresentar a verdade que me oprime o coração e me faz ficar desperta noite após noite. Coincidência? Não, aqui não há coincidência. Estados que tentaram trazer esta lei neste mês de fevereiro. Primeiro, Conselho Escolar de Califórnia apoia a fixação dos 10 mandamentos nas salas de aula. Número 1. Segundo, projeto de lei de Montana exigiria que os 10 mandamentos fossem exibidos nas escolas. Vamos ver o vídeo. Um controverso projeto de lei que exige a fixação dos 10 mandamentos em todas as salas de aula públicas do Estado é temporariamente aprovado por empate. O projeto de lei do Senado 114 deu acirrado debate esta tarde antes de ser aprovado. Segunda leitura, com 25 votos por 25, o projeto de lei irá à Câmara após passar pela lei final do Senado na quinta-feira. Será contestado nos tribunais se tornar lei. Mas os proponentes estão confiantes de que a decisão final da Suprema Corte dos Estados Unidos será a seu favor e consideram o documento uma importante história que ajudou a estabelecer a base para a lei dos Estados Unidos da América. Projeto de lei que obriga a fixação dos 10 mandamentos em escolas públicas avança. Terceiro, projeto de lei do Texas permitiria os 10 mandamentos e a leitura da Bíblia em escolas públicas. Mas quem que está encabeçando isto? Já vimos.
a Sociedade Federalista unindo-se ao Projeto 2025. Isto não é coincidência, irmãos. Isto não é coincidência, não. A Associação Nacional dos Legisladores Cristãos está pressionando por isto. Meus irmãos, projetos de lei apresentados pelos republicanos no Senado do Texas exigiriam que os 10 mandamentos fossem exibidos nas escolas públicas. E aí embaixo é dito, no recente esforço dos legisladores para infundir doutrina religiosa na educação pública. Vamos ver o vídeo do terceiro estado pressionando por isto. State lawmakers this session will consider 2 pieces of legislation concerning religion in public schools. One would provide for prayer in school for students who opt in. Another bill would display the 10 Commandments. Fox 4 Stephen Dial in our newsroom with details. Stephen. Os legisladores estaduais considerarão nesta sessão 2 peças de legislação relativas à religião em nossas escolas públicas. Uma ofereceria orações na escola para alunos que optarem. Outra exigiria a exibição dos 10 mandamentos. Fox para Steven é a nossa sala de notícias com detalhes. The Senate bill was filed today and it would mandate the display of the 10 Commandments in public classrooms. There are also companion bills to provide a period for students to pray in schools. If they pass, they are certain to face legal challenge. O projeto de lei do Senado foi arquivado hoje e exigiria a exibição dos 10 mandamentos em salas de aula públicas. Também há projetos de lei complementares para fornecer um período para os alunos orarem na escola. Se forem aprovados, enfrentarão desafios legais. 4º estado, só no mês de fevereiro. Projeto de lei do Alabama pode exigir oração judaico-cristã nas escolas. E a Suprema Corte é formada por quê? Por juízes judaico-cristãos. Vejam aqui. O projeto de lei chamado House Bill 231 propõe penalidades para as escolas que não cumprirem, incluindo a potencial perda de financiamento estadual. Isto vai acontecer também no tempo do fim. Aqueles que negarem guardar o domingo não vão poder comprar ou vender. Esse deputado, que é um dos patrocinadores deste projeto, explicou que o objetivo da legislação é trazer Deus e os valores morais de volta ao sistema de escolas públicas do Alabama. E eles também vão votar a Blue Law, o descanso dominical, para trazer a moralidade sobre a América. Escolas do Alabama podem perder milhões por faltar a promessa diária e a oração. Meus irmãos, vamos ver o vídeo. In the Alabama House of Representatives, there's a push for a proposed bill that would punish parents if their child brings a gun to school. Na Câmara dos Representantes do Alabama, há uma pressão por um projeto de lei que puniria os pais se os filhos trouxessem uma arma para a escola. Another new bill in the House is bringing the 10 Commandments back into the spotlight under HB 178. Outro novo projeto de lei na Câmara está trazendo os 10 mandamentos de volta aos holofotes, sob o HB 178. All local school boards and public colleges would be required to display the 10 Commandments along with a statement providing historical context. Todos os conselhos escolares locais e faculdades públicas seriam obrigados a exibir os 10 mandamentos juntamente com a declaração fornecendo o contexto histórico. Vamos lá. 6º estado que no mês de fevereiro pressionou pela mesma lei. Legisladores da Geórgia avaliam um projeto de lei para fixar os 10 mandamentos nas escolas. Isto é coincidência? Isto é coincidência? Vamos ver o vídeo. A new bill introduced in the State House that, if passed, would require all public schools in the state of Georgia to display the 10 Commandments in their buildings. Um novo projeto de lei introduzido na Câmara Estadual, se aprovado, exigirá que todas as escolas públicas do estado da Geórgia exibam os 10 mandamentos em seus edifícios. Georgia isn't the first state to introduce this kind of legislation, but the bill has struck up a lively debate about free speech and separation of church and state. A Geórgia não é o primeiro estado a introduzir esse tipo de legislação, mas o projeto de lei desencadeou um debate animado sobre a liberdade de expressão e a separação entre igreja e estado. 7º estado. Vejam aqui. 15 de fevereiro de 2025. Câmara
derrota projeto de lei para exibir os 10 mandamentos em escolas e faculdades públicas de Dakota do Norte. Tentou também. Tentou. É claro que em alguns estados eles não estão conseguindo ainda. Eles não estão conseguindo ainda. Estão sendo reprovados. Mas isto pelo menos nos mostra que existe esta tentativa. Que existe este desejo. Que existe, meus irmãos, projetos sendo desenhados nos estados americanos. 8º estado. Projeto de lei do Senado de Missouri propõe exibição obrigatória dos 10 mandamentos nas escolas, 7 de fevereiro de 2025. 9º estado, Kentucky. Vejam aqui. Monumento aos 10 mandamentos retornaria ao Capitólio do Estado sob nova legislação, 8 de fevereiro. Meus irmãos, isto não é coincidência, não. Isto não é coincidência. 10º estado do mês de fevereiro. Vejam aí a data. 6 de fevereiro de 2025. Republicano de Ohio propõe pressão inconstitucional para que escolas públicas exibam os 10 mandamentos. 11º estado. Legislador de Idaho quer cultivar moralidade por meio da leitura obrigatória da Bíblia em escolas públicas. 6 de fevereiro de 2025. Coincidência? Coincidência? Projeto de lei que exige que escolas exibam os 10 mandamentos é apresentado na legislatura de Idaho. Meus irmãos, 12º estado. É isso, né? Sim, 12º estado. Vejam aqui. Legislador apoiará projeto de lei que exige que os 10 mandamentos sejam ensinados nas escolas de Dakota do Sul. 7 de janeiro de 2025. Meus irmãos, nós já vimos que Oklahoma também tentou isto no ano passado. Existe iniciativa, existe plano, existe projeto. Assim será também o esforço para a aplicação do descanso dominical. Estado após Estado vai pressionar até que se torne uma lei federal, meus irmãos. Agora vejam que isto de trazer 10 mandamentos para as escolas públicas é apenas um passo para ensinar e para obrigar a se viver de acordo com esses mandamentos. Vejam aqui. Fox News diz: os 10 mandamentos são importantes para as crianças aprenderem, não apenas para verem. A fixar somente os 10 mandamentos vai mudar o quê? Então, não é só para verem, é para aprenderem, é para viverem de acordo com eles, é para obrigar a viver de acordo com eles. Em cerca de 250 palavras, dizem eles, os 10 mandamentos oferecem orientação moral universal. É aí, meus irmãos, que vai entrar o descanso dominical, como sábado cristão, como sábado evangélico, como sábado protestante, como sábado católico. Vejam, no livro Salvar a América 10 Mandamentos é dito: hoje a América está em uma encruzilhada moral. Dentro dos 10 mandamentos encontramos o roteiro de Deus para salvar a América, pois neles é encontrada uma bússola inabalável. Então a bússola para salvar a América são os 10 mandamentos. Vejam aqui, nesta publicação de imprensa livre do povo, é dito os 10 mandamentos necessários na América para um tempo como este. É dito. Esta campanha, que campanha? Trazer os 10 mandamentos da América, destina-se a ajudar a despertar tanto os crentes como os não crentes para a maldade e a corrupção que abundam na América hoje, neste momento. Eles dizem que é hora de encontrar Deus e pedir desculpas. E eles dizem que querem a América piedosa novamente, que querem de volta a piedade na América. Vejam só. Back in Washington, D.C. for the inauguration of President Trump. Acabei de voltar para Washington, D.C. para a posse do presidente Trump. And I can tell you, I think things are changing in America. I think there's a new wind blowing in our nation, a wind of optimism, of hope, a new surge of patriotism, especially among the young, and a return of faith. And I hope it is the beginning of a spiritual awakening. E posso dizer que eu acho que as coisas estão mudando na América.
Acho que é um novo vento soprando em nossa nação, um vento de otimismo, esperança, uma onda de patriotismo, especialmente entre os jovens, e um retorno da fé. Espero que seja o início de um despertar religioso. Yes, we want to see America strong again. Yes, we want to see America healthy again. Yes, we want to see America great again. But most importantly, we want to see America godly again. Sim, queremos ver a América forte novamente. Sim, queremos ver a América saudável novamente. Sim, queremos ver a América grande novamente. Mas o mais importante, queremos ver a América piedosa novamente. Let's pray to that end. And I pray that God will send a great spiritual awakening to our nation. Vamos orar por esse fim. E eu oro para que Deus traga um grande despertar espiritual para a nossa nação. Yes, we want to see a spiritual awakening in America. Yes, we want to see our nation turn back to God again. Okay. Sim, queremos um despertar espiritual na América. Sim, queremos ver nossa nação voltar-se para Deus novamente. E neste contexto de trazer piedade à América, dizem que um grande reavivamento está para começar. Vejam. I pray that a holy fire would rain down to produce a move of purity and holiness in this nation. Oro para que um fogo sagrado chova para produzir um movimento de pureza e santidade nesta nação. I pray in Acts 2 outpouring of the Holy Spirit and a mighty move of God to take place in America like we have never seen before. Oro em Atos 2, derramamento do Espírito Santo e um poderoso movimento de Deus para acontecer na América como nunca antes visto. Lord, I come boldly to the throne of grace and I pray for a revival in this nation, that we would get back to the heart of the matter, and that is you, Jesus, the Prince of Peace, the one who humbly laid down his life for us and calls us to lay down our lives for one another. May that be the very foundation of this nation. Senhor, venho corajosamente ao teu trono da graça e oro por um reavivamento nesta nação, que possamos voltar ao cerne da questão, e esse é você, Jesus, o príncipe da paz, aquele que humildemente deu sua vida por nós e nos chama a dar nossas vidas uns pelos outros. Que esse seja o próprio fundamento desta nação. President Donald Trump, we say that you will succeed and America will yet again prosper. May you manifest in the brightest of colors and may your reign be righteous. In Jesus' mighty name. Yes! Yes! Presidente Donald Trump, nós dizemos que você terá sucesso e a América mais uma vez prosperará. Que você se manifeste nas cores mais brilhantes e que seu reinado seja justo, em nome de Jesus. Irmãos, republicanos do Dakota do Norte pressionam por legislação para reconhecer a realeza de Jesus Cristo, 13 de fevereiro de 2025. Estranho isto. Isto é estranho. Muito estranho. Legisladores republicanos, sim, sempre são republicanos, apresentam um projeto para reconhecer a realeza de Jesus Cristo sob lei. Qual é a motivação? O que eles dizem como argumento para isto? A resolução afirma que reconhecer a realeza de Cristo não é meramente uma declaração religiosa, mas uma que tem implicações profundas na forma como o Estado de Dakota do Norte e a nação como um todo abordam questões de governança, de justiça e liberdade. Em outras palavras, a América reconhecer Cristo como rei vai favorecer as leis, vai moldar a maneira como as leis são feitas. Devem ser leis de Cristo, leis cristãs. Queridos, há uma crise constitucional na América agora. Isto pode levar ao que muitos analistas chamam de guerra civil na América. Vejam só, o senador democrata diz: estamos à beira de uma crise constitucional. Uma crise constitucional. E nesta onda de um certo presidente querer tornar-se rei da nação, eu compartilhei ontem com vocês que Donald Trump lançou aí um vídeo criado por inteligência artificial onde ele cria sua própria estátua de ouro
Ele disse que a América estava entrando numa fase de era de ouro. E vejam aqui na imagem, Trump, Gaza, onde ele quer reformular Gaza, quer fazer a América grande novamente. E ele desenha a sua própria estátua de ouro, muito parecida com a estátua que Nabucodonosor levantou na Babilônia. Queridos, este tempo em que se faz tanto esforço para impor a observância do domingo é a verdadeira oportunidade para apresentar ao mundo o autêntico sábado em contraste com o falso. O Senhor, em sua providência, está muito à frente de nós. Vejam só, Ele tem permitido que esta questão do domingo seja realçada para que o sábado do quarto mandamento possa ser apresentado perante as assembleias legislativas. Assim, os dirigentes da nação poderão ter a atenção despertada para o testemunho da palavra de Deus a favor do verdadeiro sábado. Em tudo, nós conseguimos ver a mão de Deus conduzindo o rumo dos acontecimentos. Em tudo, nós podemos ver as oportunidades providenciais que Deus dá ao seu povo de transmitir a verdade. Irmãos, agora é o tempo de nós sairmos e proclamar em alta voz a segunda vinda de Cristo, a verdade presente, meus irmãos. Nós vamos terminar esta apresentação, já vimos quase tudo aqui. Vamos terminar esta apresentação com o texto de Paulo aos Romanos, capítulo 13, começando do verso 11, onde ele exorta a nós também: façam isto, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando no princípio cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas, revistamo-nos das armaduras da luz, comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Queridos, eu acho que agora é o tempo de nós vivermos assim. Este é o tempo de nós levarmos a sério a nossa vida espiritual. Eu espero que você compartilhe este vídeo para que todos nós entendamos aonde estamos na história profética. Fique na companhia do Senhor Jesus. Nós vamos terminar com uma oração. Obrigado, Pai, por este momento especial da noite. Obrigado por nos revelar todas estas coisas e termos a certeza de que a nossa redenção está hoje mais próxima do que quando no princípio cremos. Que sejamos salvos, Senhor. Que não sejamos apenas conhecedores, mas praticantes da verdade presente. Acompanha-nos até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Amigos, o tempo já se foi. Nós nos veremos amanhã, pela graça do Senhor, onde daremos início à nossa 31ª temporada de atualizações proféticas. Até lá.